Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a este canal. E esse primeiro vídeo ele tem a intenção de dizer a que esse canal veio, qual é a intenção da criação e da existência desse canal, né? A intenção mesmo de criação, ela vem já de algum tempo, né, de buscar fazer um trabalho de formiguinha ali, de quebrar a hegemonia, né, que já se passa aí pelo menos de um século, pelo menos no Brasil, da única opinião, da opinião de um único lado e do conhecimento, entre aspas, de um único lado. Então, a intenção é a gente iniciar com esse canal trabalhos aí, eu sei que já existem alguns outros canais que estão fazendo isso, mas de trazer livros, né, conhecimentos do lado da direita, digamos assim, da direita política, né, histórica também, né? Então, buscando hoje aí com a grande variedade que a gente tem de livros no mercado, diversas editoras têm dado bastante espaço e têm publicado livros que antes a gente não tinha acesso no Brasil. Com aí o advento da internet, né, e essa possível possibilidade das pessoas terem o seu papel aí também de poder dizer, de poder dar a sua opinião, junto com isso também tem vindo aí a parte teórica de tudo isso, né? O conhecimento de história e muita coisa que pra gente, ao longo aí de todas essas décadas, e como eu disse aí, pelo menos de um século, nos foi negada, né? Nos foi subtraída e a gente acabou não tendo acesso, não tendo conhecimento de muita coisa que saiu aí fora do Brasil, né? E que aqui também, né, e que agora a gente consegue melhor acessar. A gente sabe aí que dependendo da mudança aí do cenário político, pode ser que alguns livros a gente perca o acesso, não sejam mais publicados, enfim, vai depender muito, eu acho que do sentido das pessoas buscarem tudo isso, né? Editoras hoje como a Vídeo Editorial, como a Aves Raras, entre outras, elas vêm trazendo aí esse acesso, né, essa disponibilidade de leitura. A questão aqui hoje, tenho procurado aí criar uma biblioteca proibida, digamos assim, no sentido desses livros que vão se tornando raros, né? Com um, por exemplo, que eu gosto de citar e que ele ficou aí muito para ser o predileto do primeiro momento aí para a gente trabalhar durante o canal, mas eu preferi começar por um outro, né, até pelo fato da gente poder ter aí a história mais do início, né? Esse aqui é um livro que é da editora Carambaia, que eu recomendo a todos possível adquirir, que chama Arquipélago Gulag. Né? O que é isso? Né? Isso é uma coisa que a gente nunca estudou nas escolas, eu pelo menos não me lembro de ter estudado no meu tempo de escola. Os campos de concentrações nazistas, comunistas, né, digamos, corrigindo. A gente estudou muito os campos de concentração nazista, foi muito falado isso e é muito falado até hoje, mas se esqueceu de falar sobre os campos de concentração comunistas. Então isso aí é algo que num segundo momento aí do nosso início, a gente deve estudar com livros aqui que falam sobre isso. Esse aqui é outro da Aves Raras, que é nos campos de concentração soviéticos, né, que são os gulags, eram chamados de gulags. E esse outro livro aqui, que é Sussurros. Né? Isso aqui é muito interessante. É também sobre a vida privada, né, na época de Stalin, na antiga União Soviética. Mas o nosso primeiro aí, eu considero aí uma relíquia, né, de conhecimento que a gente deve iniciar o nosso canal, é o Libido Dominandi, que tem um subtítulo aqui, Libertação Sexual e Controle Político, do Eugene Mike Jones. Ele tem esse livro no Brasil, que é, para mim, uma grande obra, publicado, né, em português pela Vídeo Editorial, já aconselho a compra dele. A gente vai colocar aí embaixo os endereços das livrarias que contém. Já aviso que a Amazon não tem esse livro. Incrivelmente, ela tem o outro livro do Eugene Mike Jones, que é esse aqui, que também é fantástico, né? Esse a gente deve fazer ele em algum momento, que é Os Modernos Degenerados,
a modernidade enquanto racionalização da perfeição. Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar o libido dominante, que ele busca a história bem lá no século XVIII, e a gente consegue trabalhar de uma forma que ele vai nos mapeando toda a história, dando os nomes aos bois, né, e também nos trazendo aí muitos pontos, né, que vai indicando outros livros, né. Ele é uma fonte inesgotável aí de bibliografias, né. Muitos livros que a gente deve ler, né, e outros que a gente não deve ler, né, mas vai estar aqui e a gente vai falar sobre isso. Isso vai acontecer num próximo vídeo, né. Então, a intenção, como dito, desse canal é trabalhar aí a leitura, né, a questão da intelectualização, né, para a gente poder quebrar essa hegemonia aí, só de um conhecimento de um lado. Muita coisa, como eu disse, foi nos negada, né, se a gente buscar aí no conhecimento que a gente tem hoje nas grades curriculares e na maioria dos livros que a gente encontra nas livrarias, editoras, nunca se falou, por exemplo, dos gulags, né? Só se falou dos campos de concentração nazistas, né? Então isso é importante a gente trazer à tona, né? Até para a gente poder criar mais argumentos, para a gente poder debater mais com as pessoas. A intenção aqui, eu espero, não ser censurado, né? Tem esse receio diante aí do que a gente está vendo no cenário nacional. Mas acredito que não, até porque assim, a gente não está falando especialmente de ninguém, nem atacando ninguém. A intenção é trazer literatura, né? Isso vai trazer bastante conhecimento. Como eu falei, eu sei que já tem outros canais que estão fazendo isso. Existem diversos canais de direita que estão trabalhando outros tipos de assunto, né? E eu acho que nesse campo ainda é um pouco inexplorado. Há muito que se fazer, há muito que se trabalhar. Então acho que a gente vai ter um bom resultado com tudo isso. E quero convidar todos aí a se inscreverem, obviamente, a clicar ali no sininho, né, para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. A gente deve ter aí um espaço aberto a todos que quiserem assistir, mas também a intenção de criar um grupo privado de leitura, onde a gente deve aprofundar mais a leitura, né? Aqui na parte que todos terão acesso, a gente deve trabalhar de uma maneira mais sucinta aí. Não sei se a gente deve fazer todos os capítulos, né? Que nem, por exemplo, o libido dominante, ele está dividido aqui em 3 partes, né? Eu já até dividi aqui, uma terceira parte mais longa, né? E 2 menores, mas cada parte aí tem um conjunto de capítulos que eu acredito que, pelo menos a intenção é de falar da maioria, dos mais importantes pelo menos, mas pode ser que assim, no grupo, a gente vai sentir nas próximas semanas, no grupo geral aí a gente não trabalhe todos os capítulos, mas sim em um grupo fechado, né, de pessoas aí que estejam interessadas. Aceito aí indicações, aceito aí também sugestões, né, que vocês podem pôr nos comentários aí de ideias, de maneiras da gente trabalhar, e pessoas que queiram participar também de uma maneira mais presente, mais ativa no canal. Então essa é a ideia. E, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Será um prazer aí a gente poder discutir e crescer junto, né? Mais um detalhe aí para finalizar. Uma das intenções minhas de ter esse canal é também me obrigar a ler mais, a dedicar mais a esse conhecimento, porque ele de fato é importante, né? Ainda mais hoje, nessa guerra cultural que a gente está, é fundamental que a gente possa ter conhecimento e argumentos para poder falar, para poder discutir no sentido bom, né, da coisa, né? Você poder conversar com as pessoas e falar, né, os pontos reais, a história, o que aconteceu de fato, né, trazer à luz, né, muitas coisas que aí a mídia não traz, nunca trouxe, né, o ensinamento em geral nos negou, e de fato aí tem uma riqueza gigantesca para a gente poder conversar e trabalhar. Muito obrigado a todos.